Vamos chegando, vamos chegando. Tudo bom, gente? Fala aí se vocês estão ouvindo bem. Tá dando para ouvir? Legal? Muito bem-vindos à live de hoje. Gostaria que vocês aí colocassem o dedinho aí nesse aviãozinho para chamar a galera, chamar o povo para assistir essa live, que vai ser muito bom para todos aí, todos nós vamos aprender um tema muito bom, muito relevante. E obrigado, já agradecendo vocês aí de estar aqui. Que legal, Gerlane está aí, tem um monte de gente, legal. Gente, muito obrigado. Esse tema é bastante interessante mesmo, né? E nós precisamos difundir, falar bastante, massacrar esse tema aí, ok? Olá, Alcina, tudo bom? Olá, tudo Seja bem? bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Acerta a tua imagem aí, que você está muito para baixo. Tô tentando acertar aqui. Espera um pouquinho. Ô, gente, vocês vão me ajudar aí, hein? Porque eu sempre, todas as vezes que eu fiz live, fui convidada. E hoje eu convidei, olha que chique, né? Hoje eu convidei. E aí eu preciso que vocês me ajudem. Qualquer coisa aí, vocês falam assim, ó, precisa fazer isso, me ajuda, tá bom? Conto com vocês. Vê se ficou bom aí, Marta, a imagem. Ainda tá um pouquinho... Vê se você... Isso, agora eu acho que ficou legal. Pessoal, vê se ficou legal. O que vocês acham? Vê se ficou legal. Acho que agora foi, né? Isso. Você tá me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Graças a Deus tá ótimo aí. Então, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. E nós temos também uma colega muito legal que está conosco também, a Thaís. Thaís também está no mesmo barco, trabalhando com a gente sobre o pé diabetes, falando, queremos também difundir, né, esse trabalho. Nós sabemos que é um caso, um problema de saúde pública e que precisa que os profissionais se preocupem em falar, em divulgar, né? Para a gente minimizar, quem dera, né, Alcina? Quem dera que se nós pudéssemos erradicar, né? Quem dera que nós pudéssemos mudar a história do Brasil. É um sonho. É um sonho. Nós sabemos aí que os países de primeiro mundo, eles rastreiam, né? Eles vão rastreando as pessoas, a saúde das pessoas, a glicose. Então, eles já vão atuando, né? Tem países aí que a pressão arterial, por exemplo, chegou a um nível de 12, né, de 120, a sistólica, eles já começam a entrar com medicação. Aqui no Brasil não, né? No Brasil não. Mas lá para fora eles já entram com medicação. E aí a gente vê que são casos, né, são lugares que já intervêm muito antes, né? Muito antes de que a coisa chegue a um patamar de complicação. E é o que nós aqui no Brasil deveríamos fazer, né? Eu vou me apresentar e depois você se apresenta aí, tá bom? Tá e aí ótimo. Eu queria ver, Thaís, como é que você tá? Você tá aí? Fala aí com a gente. Ok? Meu nome é Marta Antunes, eu trabalho como técnico de enfermagem concursada e sou enfermeira também, né? E já trabalho há algum tempo aí na área da saúde, ok? E a minha preocupação, né, em trazer esse tema é porque eu vejo muitas pessoas que a gente até pensa que a pessoa tem o conhecimento. A gente até acha que a pessoa entendeu o que foi falado, mas não entendeu. Não entendeu, não tem noção, né?
E aí eu conversei com a Alcina, né, Alcina? Falei, poxa, Sim. vamos trazer esse tema, vamos falar sobre isso, porque é um tema muito relevante. Se a gente conseguir uma pessoa, né, mudar o histórico de vida de uma pessoa, já é muito bom. Já agradeço a Deus e já me sinto feliz, né? Verdade. Se apresenta aí, Alcina. Boa noite, meu nome é Alcina, sou enfermeira, trabalho na atenção básica e como a Marta acabou de expor, né? Se a gente consegue mudar a mentalidade de um paciente que seja com diabetes, com seus cuidados de prevenção, já é com certeza uma grande vitória, né? Então, eu acho que nesse momento, no nosso país, com as estatísticas sempre crescentes com relação ao número de amputação, a gente precisa investir em prevenção. E aí a gente consegue mudar e transformar esse sonho, né, em realidade, que é ter menos amputados, menos pessoas com lesões de pé diabético, né? Então, depende muito mesmo essa transformação de nós enfermeiros. Eu acho que a partir do momento que a nossa cabeça muda, a do nosso paciente também muda, né? Então, não podemos deixar de fazer esse grande investimento. Verdade. É interessante que eu estava lendo, né, pesquisando sobre o assunto, e a probabilidade aí, que os índices mostram é que entre 10 pessoas, um é diabético. Sim. Gente, isso é muita coisa. Só que de 10 pessoas, um é diabético, esse um, muitas das vezes, não tem noção que ele é diabético. Isso que é o perigo, né? Sim, porque a diabetes, ela é uma doença silenciosa, né? Ela é muito silenciosa. Então, as complicações começam a surgir quando o cara já tem 5 anos que às vezes está com a diabetes, sem saber, porque nós não temos uma rotina, como você acabou de dizer, como nos outros países, de investigação, né? As pessoas só vão nos procurar quando realmente estão adoecidas. É verdade. E aí você vê assim, você citou aí 5 anos, né? 5 anos já deu para fazer um estrago, né? Sim. 5 anos de glicose elevada, o açúcar ele vai depositando, né? Em nervos, em vasos, né? E aí, esse depósito que ele vai fazendo vai trazendo grandes complicações. E aí, pessoal, né? A gente fica preocupado porque nós temos uma saúde pública e às vezes até sabe, Alcina, não sei se você faz essas discussões aí com seus colegas. Mas às vezes eu falo assim, gente, nossa, como é que o paciente chega a esse nível aqui, né? Já chega com um extremo, já chega com um pé que tem que ser amputado. Aí nós ficamos assim, meu Deus, como é que ele deixa chegar a esse nível? Aí eu já entrei em discussão, falei assim, gente, ele não deixa chegar. Às vezes a pessoa não tem a consciência, não sabe, né, do processo que segue a doença, né, de todo o processo, passo a passo que vai levar. Então, se ele não está sentindo nada, se ele está muito bem obrigado, para que procurar um serviço de saúde? Um posto de saúde? Para quê? Não, se nós pararmos para pensar, a gente vai falar assim, gente, realmente não tem o porquê. Você vai chegar num posto de saúde, aí vai lá para quê? Você tá bem? Tô. Você vai... Mas tem que fazer exames, né, de rotina, é preciso fazer um check-up, é preciso fazer pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up, né, Alcina? Sim. Porque se as pessoas conseguirem pegar, né, essa glicose elevando aí, né, um pré-diabético, já tem como conseguir fazer muita coisa. Agora, se a pessoa já entra no hospital, né, já com um pé, já a ponto aí de ser amputado, não tem, sinto muito, né, o que fazer. É muito difícil. E é por isso que nós viemos trazer esse assunto, porque a diabetes, ela tem, né? Ela tem, o pé diabético, ela vem da diabetes, né? E dá para ser
controlado, dá para prevenir a chegada desse pé diabético. Né, Alcina? Com certeza. Fala aí, Alcina. Então, vamos entrar então, no pé diabético propriamente dito, né? A gente sabe que a diabetes em si, ela é uma doença silenciosa. Assim como ela é uma doença silenciosa, para se chegar a um pé diabético, essa doença está ali, ó. Então você vai encontrar mais pacientes com pé diabético idosos já. Ou aquele cara que adquiriu, né, ou descobriu a sua diabetes com 40, depois do 46 anos, nessa faixa etária. Que aí é o paciente que chega para você com 50, 52 anos, já apresentando lesões, né, da diabetes. Porque o que acontece? O índice alto de glicose no sangue, ele vai fazendo o quê? As nossas fibras C e delta, que são as fibras responsáveis pela sensibilidade, comecem a diminuir essa sensibilidade gradativamente. E o paciente não se dá conta disso. E começa também a interferir nas fibras grossas, né, do pé, que são a alfa e a beta, que vai levando desequilíbrio. Né? E o que ocorre? O desequilíbrio e a falta de sensibilidade faz muitas vezes com que o paciente caia, com que o paciente fira esse pé, né, traumatiza esse pé e não perceba, porque ele não está sentindo nada. Na verdade, por que às vezes os pacientes chegam para a gente já no estágio muito agravado? Porque na maioria das vezes ele não tem dor. A dor pode ou não estar presente no pé diabético, né? Às vezes, quando o cara geralmente não está, né? e geralmente não está. Às vezes, quando o paciente ainda tem algum nível de sensibilidade, e aí ele se depara com uma lesão no pé que acaba infeccionando, ele tem uma dor, mas que é diferente da nossa. Então, assim, por que eu vou procurar o serviço de saúde, né? Eu não quero, geralmente as pessoas dizem assim, vou lá para quê? Para descobrir doença? Eu não quero descobrir doença, então eu não vou lá. Então, assim, se a gente não conseguir mudar a mentalidade dos brasileiros, que é preciso, sim, procurar o que se existe de errado no nosso organismo, né? Pelo estresse, pela obesidade, pela alimentação inadequada que hoje nós temos, né? A gente vive de fast food, vive de uma alimentação muito pesada, que acaba levando os altos índices de glicose, a coisa não vai mudar. A gente vai continuar tendo muitos números de amputado. Né, Marta? E para a coisa mudar, a gente sabe que é preciso que a diabetes ela esteja controlada, né? Exatamente, porque isso tudo só ocorre porque a diabetes não está controlada, né? Isso só ocorre porque a diabetes está lá em cima, porque o paciente muitas vezes não sabe que ele é diabético, porque está envolvido com o trabalho, está tão envolvido na rotina do dia a dia, que às vezes não se percebe, né? Não percebe o que está acontecendo no seu próprio organismo. Começa a levantar várias vezes à noite para urinar e não se dá conta, né? Começa a sentir formigamento nos pés, que inicialmente, né, o formigamento, e não se dá conta, acha que é porque está cansada, acha porque foi um dia estressante, e já é a doença lá, sinalizando para ele, tem alguma coisa de errado aqui, tem alguma coisa de errado aqui, e ele não consegue perceber. E alguns deles também referem queimação, né? Principalmente na hora de dormir, né? Ele para, aí começa aquele desconforto, um formigamento, a queimação que eles referem. E isso tudo aí é indício, né, de que a glicose está alta, está depositando nos nervos, depositando aí nos vasos, né? E é preciso que tenha uma intervenção, né, Alcina? E se a pessoa se conscientizar que ele precisa fazer a parte dele, aderir ao tratamento, né? E ter todo um controle, algumas pessoas precisam tomar insulina, né? Sim. Outros precisam tomar medicamento oral. E isso quem vai aí indicar é o médico, né? É o endócrino.
Mas aí a gente vê, né, que tem como atuar, tem como fazer, tem como parar que essa glicose continue sendo depositada. Quanto mais ela depositar, se ela depositar lá nos nervos, mais insensível essa pessoa vai ficar, né? Então é o que você falou aí. A pessoa, ela não tem a sensibilidade, aí o que ela faz? Ela anda, ela tá com um sapato apertadíssimo, mas ela não reconhece que o sapato tá apertadíssimo. Ela colocou um sapato, e aí o sapato muito apertado vai fazer o quê? Fricção, vai fazer ali, pode fazer, né, uma ferida e ele não vai sentir, ou ela não vai sentir, ela não vai saber que está fazendo, que está ocorrendo ali uma lesão. E Sim. aí é difícil, porque um outro problema também para o diabético, a gente sempre orienta, né, verifique seus pés, verifique seus pés, verifique seus pés. Mas se a diabetes também, ela causa retinopatia, né? Ela já vai dificultando aí a visão e até a perda da visão. Como é que essa pessoa, que ela já tem um déficit visual, ela vai examinar o pé dela? Né? Por isso que ela precisa buscar o serviço de saúde quanto antes, né? E aí... E pessoas verificarem, capacitadas, né? Exatamente. Verificarem para ela, né? Principalmente para nós profissionais de saúde, eu costumo dizer que a nossa maior observação, né, nesses pacientes é a inspeção mesmo dos pés. É você olhar o pé do seu paciente, é você olhar entre os dedos do seu paciente, para você descobrir o que existe ali, né? Principalmente o paciente que chega para você com uma lesão, né, Marta? Porque as lesões do pé diabético, ela chega às vezes muito agravada. E às vezes o ponto de partida foi uma frieira, foi uma micose, lá entre os dedos que foram mal secos depois do banho, né? Depois da higiene diária. Então, assim, tá muito ligado mesmo, muito antenado com relação a isso. Eu costumo orientar muito os meus pacientes, Marta, a olharem o pé no espelho, pelo menos uma vez na semana, né? Justamente por causa dessa questão da visão diminuída, às vezes é um paciente que é mais gordinho, que tem dificuldade de olhar mesmo debaixo dos pés. Eu falo, bota o espelho no chão e olha o seu pé. O que você vê de diferente, você pede uma outra pessoa da família para estar verificando. Né? Eu acho que é uma coisa assim, muito importante da gente estar falando. São coisas simples, né? São coisas simples e que vai mudar, né, Alcina? Se a pessoa aderir, né? Se a pessoa se conscientizar, se a pessoa entender que ela não tem que aderir a um tratamento devido àquilo que ela está sentindo. Ela tem que aderir a um tratamento por aquilo que os exames dela acusaram. E por aquilo que o médico, né, o profissional da saúde, orientou que ela faça. Então, se ela se conscientizar e ela aderir, ela vai deixar, né, que esses depósitos ocorram e vai impedir que ela chegue a ser um paciente daqui a uns 10 anos, né, de pé diabético. Porque olha o tempo em que a doença ela vai depositando. Ela não faz uma coisa assim, cheguei, né? Ela vem silenciosamente. E aí, por anos, ela vai depositando. Bem calma, é uma coisa bem horrorosa. É uma coisa ruim, é uma coisa horrorosa. Mas é isso que ela faz. Ela vai com calma, ela tem maior paciência. E se nós não colocarmos, né, essa visão, né, a Gerlane está falando aqui, ó, que está na fila do SUS para um endócrino. A gente vê a dificuldade. A gente vê essa dificuldade. A gente fala da atenção primária, né? A gente fala que é preciso, mas a gente sabe que países que estão em desenvolvimento, como assim diz, né? É muito precário a nossa saúde. As pessoas até já fizeram os exames, já viu que
que está elevado, mas não consegue chegar ao tratamento, né? E agora ainda temos uma coisa para pesar, que é o Covid. Então, as consultas estão muito diminuídas, né? Uhum. Então, a entrada do paciente para ser tratado está muito mais difícil. E aí a gente tem que orientar mesmo as pessoas para que venham fazer. Tem coisas que dá para fazer, né? Tem coisas que esse tratamento que nós estamos falando, e nós vamos falar aqui de cuidados, né, com o pé diabético, por exemplo, são coisas que dá para se fazer, né? E procurar insistir, procurar ir na Secretaria de Saúde, insistir para que se tenha essa consulta, para que você possa ser tratado. Porque quanto mais o tempo vai passando, e essa doença ser tão silenciosa, ser aí uma tartaruguinha que não está se preocupando em chegar tão rápido, mas ela vai chegar, é isso que ela pensa, né? Eu acredito, não sei se a doença pensa, mas eu acredito assim, que ela vem devagar, ela não tem pressa, e quando ela chega, ela chega. Sim. Eu não sei se você já reparou que muitos pacientes, quando adentram o hospital, aí você pergunta, você vai lá fazer um histórico do paciente, aí você pega lá e né? Senhora, o senhor tem diabetes? Não. O senhor tem hipertensão? Não. Aí tu vai lá botando, né? Quando você vai verificar, o que acontece? Ô Marta, às vezes a gente só descobre quando você pergunta, você toma alguma medicação? Ah, tomo. Aí tomo também tomo remédio. Aí tomo lotação, captopril, tomo não sei o quê, tomo, né? Aí vai falando até insulina, né? Mas não sabe o que é diabético. Aí fala um monte de, meu Deus do céu. E aí a gente olha para o paciente e fala assim, meu Deus, ele disse que não é diabético, ele disse que não é hipertenso, e você vê as taxas altíssimas, né? A taxa muito altíssima, e a gente vê os pacientes adentrando, e você percebe nitidamente que ele não tem noção do que é a doença. Ele não tem a noção. Verdade. E um caso também, Alcina, que eu achei interessante, mas foi com a parte de hipertensão, mas vale para as duas aí, né? Porque a hipertensão também, ela é uma doença silenciosa, né? Uhum. Teve uma vez que um paciente, ele falou que os médicos passaram medicamento para ele tomar, né? E ele estava tomando as medicações. Só que aí ele começou a aderir ao exercício físico e mudou totalmente a alimentação dele. E aí o que ele fez? Parou com a medicação. Por conta própria. E aí ele entrou, depois de algum tempo, que ele sofreu um trauma, né? Aí desencadeou o quê? Uma emergência de hipertensão aí. Então, para parar uma medicação, você não pode parar uma medicação porque você simplesmente mudou o teu estilo de vida. O teu estilo de vida tem que mudar sim, mas a medicação tem que acompanhar, né? Uhum. Tem que acompanhar, não pode mudar assim porque eu quero mudar. E é outra coisa também que a gente vê que as pessoas elas não têm esse conhecimento, né? Você vê, tomou o medicamento hoje? Não, precisa não, eu estou bem. Você vê isso. Isso é uma coisa bem emblemática, Marta, até porque a maioria dos pacientes, quando se deparam com a glicose elevada, né, com a diabetes, que entra com a metformina, muitas das vezes eles têm diarreia, eles fazem hipotensão, hipoglicemia, e aí eles querem parar de tomar medicação, porque esse remédio está me fazendo mal. Muitas vezes porque ele não foi orientado de que pode acontecer nas primeiras doses, dele sentir isso, se ele sentir isso, que ele faça assim, se ele se sentir mal, começar a transpirar, que ele faça assado. Então, a falta, às vezes, de informação, a nossa preocupação, às vezes, está muito em prescrever, né?
e não informar o paciente do que aquela prescrição pode gerar para ele. Isso, infelizmente, faz com que as pessoas não aderem ao tratamento e continuem com seus índices aí altíssimos, né? Suas taxas altíssimas, levando às complicações renais, levando à própria amputação, enfim. Cardíacas, né? Isso. Você falou uma coisa aí interessantíssima, que os pacientes, eles precisam de muita orientação. Mas é muita orientação que a gente para ver. A orientação, sabe? Que a gente tem que tentar trazer o linguajar o mais próximo do paciente. Sim. Porque nós temos pacientes que ele tem um nível mais elevado e você pode falar em linguajar técnico, né? Mas tem pacientes que ele já tem uma dificuldade maior de entender. E a gente está tão acostumado a falar em linguajar técnico que parece que todo mundo sabe daquilo que a gente está falando. Então, vira e mexe, eu me pego com as pessoas falando assim, não estou entendendo nada que você está falando. O que você está falando? O que é isso? Aí eu falo assim, caraca, é mesmo, você não é da saúde, peraí. Aí começo a falar o que é, né, para a pessoa. Porque o convívio da gente, né, é natural, nós estarmos falando termos técnicos, falando, né, nessa parte assim. Mas as pessoas, quando vão ser orientadas, até a parte de glicose, eu acho que você tem que falar açúcar no sangue para ele entender, né? E ele entender também que não é o fato dele estar comendo açúcar, mas carboidrato, né? Que o pão, né? Que a batata, que o macarrão, isso tudo vai ser transformado pelo organismo e vai virar o açúcar, né? E aí ele precisa ter uma dieta balanceada, ele precisa buscar aí controle de uma dieta, né, que seja adequado para ele, né? E é difícil porque às vezes a gente vê muito isso assim, ó. O vizinho fala assim, não, toma um chazinho tal, que você vai melhorar. Não, o médico passou isso aqui para mim, ó, isso aqui é bom, toma isso aqui. E as pessoas vão vivendo assim, né? E a dificuldade, nós nos pegamos, às vezes a gente fica meio que boquiaberto, né? De apreensão, porque como a Gerlane que estava aqui falou que está 1 ano já esperando uma consulta de um endócrino, né? Assim como Gerlane, tem várias pessoas. Sim. E aí as pessoas não conseguem chegar, né, à porta de entrada para ser consultada, para ser tratada. Aí começa a dar ouvidos realmente às pessoas que estão falando, olha, isso aqui funciona, isso aqui é uma beleza. E as pessoas vão levando a vida dessa forma e a doença, ela vai progredindo. Sim. Né? Ela vai progredindo. Por isso, Marta, que assim, é nosso papel, enquanto enfermeiro, não guardar conhecimento. É essa hora que a gente tem que colocar conhecimento para fora. É essa hora que você tem que orientar o teu paciente. Esse é o nosso papel. É de falar para ele que a alimentação influencia sim, que a atividade física influencia na vida dele sim, que isso é a prática de uma boa alimentação, de uma atividade física, vai influenciar na vida dele lá na frente. Se você não fala para ele que esse açúcar depositado no sangue dele vai virar uma placa de ateroma, que vai fechar a luz dos vasos sanguíneos dele, impedindo que ele tenha um bom retorno venoso, que vai dar o formigamento literalmente no pé, que vai dar a cãibra na panturrilha, falando de uma forma bem clássica, né, que vai doer aqui a batata da perna, que vai o pé ele não vai conseguir dormir. Exatamente, que ele não vai conseguir dormir, que ele vai acordar várias vezes durante a noite se ele não mudar os hábitos, que ele vai ficar cego, que ele corre o risco de perder um membro, você não vai conseguir mudar a vida desse paciente. Então, realmente, o sistema de saúde pode estar precário, mas o nosso dever, enquanto profissional de saúde, é começar a mudar a mentalidade, né? É começar a fazer diferença na vida das pessoas. E você faz essa diferença quando você distribui informação sem medo.
É que você chega Isso. perto, basta às vezes um paciente, você mudar a qualidade de vida daquele paciente, você está mudando muitas coisas na vida dele. Você vai impedir, às vezes, que ele chegue à cegueira, você vai impedir que ele chegue à amputação, você vai impedir que ele chegue à diálise, você vai impedir que ele saia da atenção básica para uma terciária. Então, assim, a E gente que ele não morra, tem. né? Tem muitos que Exatamente. chegam já em um estado que não tem como. Exatamente. Então, assim, é possível mudar? É, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha, né? E eu até lembrei agora de uma parábola aqui de um passarinho que está pegando fogo na floresta, ele vai lá pegar água e jogar as gotinhas. É Ah, exatamente sim, esse conheço. nosso papel. É de passarinho ir lá apagar o incêndio. Entendeu? É quando o paciente chega para você com uma lesão plantar e você vai avaliar ele como um todo. Não só olhar aquela lesão, não só ver se tem infecção naquela lesão, não só ver se tem odor naquela infecção. É saber se ele está tomando a medicação, é saber se a glicose dele está controlada, é saber se ele tem uma comorbidade, é saber quais os fatores sociais que influenciam na vida dele. Esse é o nosso papel enquanto enfermeiro. Enquanto profissional de saúde como um todo, eu acho que desde a porta de entrada de uma unidade, as pessoas têm que ter consciência que podem mudar, sim, a vida das outras. E a gente tem esse dever enquanto ser humano, né? Não só enquanto profissional. Eu acho que é uma questão da gente se conscientizar que a gente tem esse dever enquanto ser humano. Por mais difícil que esteja o teu plantão, por mais difícil que esteja o teu dia, você não pode perder a oportunidade de mudar a vida das pessoas. E é muito triste, né, Alcina? Você se deparar com um paciente que adentrou no teu plantão e aí você vai abrir a lesão e você vê que não tem mais o que fazer, porque chegou tarde demais. Sim. Né? É muito triste, é muito triste. E a gente vê que esse caso, o que nós estamos falando aqui, ele é tão relevante que no Brasil, a causa de amputação, né, é por acidente, o maior, né? É por acidente de moto, acidente de carro. O maior índice é por acidente. O segundo é o pé diabético. Pelo diabetes. Gente, é muito ruim você ver assim que é uma coisa que pode ser prevenido. Pode ser prevenido, né? E ser uma taxa tão alta. Aí você vê que realmente falta a educação, né? Falta a educação, ser falado já desde lá da escolinha para a criança, né, sobre alimentação. O que está acontecendo hoje em dia? Você falou aí da diabetes, do 40, 45 anos, né, que ela começa. Nós estamos vendo as pessoas chegando, sendo diagnosticadas com diabetes, bem cada vez mais jovens. Por causa da história. A história familiar. Obesidade. Genética. Obesidade, má alimentação, sedentarismo. Você vê as crianças, os adolescentes, eles não brincam, eles não correm, eles não fazem mais exercícios. Eles ficam diante de um computador, eles ficam ali jogando o dia inteiro, né? A maioria das crianças. Isso aí, ó, o que vai acontecendo? Você está vendo que está sendo destruído. O organismo da criança, do adolescente, ele já está passando, né, por momentos que ele deveria, né, apresentar algum problema lá com 40, 45 anos, ele já está em tenra idade, acometendo aí por má alimentação, por obesidade e sedentarismo, está puxando já essas doenças. E aí eu fico imaginando aonde nós vamos parar se nós não colocarmos, né, essa parte de educação, de ensinamento, de preocupação, né? Papai e mamãe tem que ver a alimentação sim do seu filho, né? Ele só come hambúrguer e Coca-Cola, ele adora, é isso que ele gosta. Mãe, pai, não é isso. Isso aí vai estragar o organismo do teu filho. Saúde, não adianta você ter muita grana, né? Você ser rico. E você não vai comprar saúde. Depois da doença instalada, não se tem o que fazer, né? A não ser controlar.
Porque diabetes Você é não tem irreversível, como. você vai ter controle dela. Mas a hora que você piscar Infelizmente. o olho e deixar de seguir corretamente o que tem que seguir, ela vai estar lá. E ela vai tá sempre crescente, né? Verdade. É controlável? É. Mas é controlável por uma vida inteira, né? Chega até um momento que eu costumo dizer. É difícil, com certeza. É difícil. É uma mudança de qualidade de vida, né? Você Sim, aprendeu desde do teu início lá de vida a comer errado, né? A viver uma vida sem essas preocupações. começa E aí o pelo, que acontece? começa pelo desmame, né, Marta? Na verdade, se a Sim, gente parar para observar, começa no desmame precoce, né? Então, assim, como é que você às vezes vai cobrar uma educação de uma criança se Deus da primeira infância dela ela não foi bem educada? Né? Ela não teve uma amamentação adequada, foi introduzido suplemento alimentar precocemente. verdade. Deixa eu te falar, nós temos agora 15 minutos. É? Vamos falar Então, aí sobre como se prevenir? Vamos sim, falar? vamos Além falar. da parte aí da dieta, né, que a pessoa precisa controlar, precisa mudar, ter a mudança na qualidade, né, de alimentar, né? Uhum. Também outro quesito que é muito importante aí é se a pessoa é obeso, ele precisa controlar esse peso, ele precisa ajudar, né? Sim, na verdade, Marta, se a gente para pensar, todo trabalho de prevenção, todo tratamento é uma parceria, né? Então É uma parceria. você tem que estar sempre chamando o teu paciente Multiprofissionais. para a realidade, o próprio paciente. Se o paciente Sim, não adere ao tratamento, se o paciente não vem com você, a coisa não funciona. Não adianta eu não vai. vomitar informação em cima dele, botar em cima dele todo o meu conhecimento se ele não aderir ao tratamento. Então, a Verdade. primeira coisa é essa, é você tentar conscientizar o paciente no máximo da gravidade que é o diabetes a longo prazo com índices altos. Né? Acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A outra coisa, quando você pensa não só na diabetes propriamente em si, mas já nas complicações da diabetes e principalmente do pé diabético, é a questão de examinar os pés diariamente. Né? Essa é uma questão importantíssima. Como você sinalizou a questão da visão, examinar esse pé aonde? Dentro do banheiro, não. Num lugar que tem uma boa iluminação. Se ele não tem possibilidade de dobrar o pé e olhar debaixo do pé dele, usar um espelho, recursos existem, Isso. né? Na questão da Ou então obesidade, chamar alguém, né? Ou então procurar alguém que possa fazer isso para ele, né? Também é sim. um, né? Tem tanta gente que tem pessoas que não tem tanta gente, mas tem gente que tem bastante, que dá para fazer, que dá para ajudar, né? Deixa eu te fazer uma Sim. pergunta. É interessante ou não? Porque há uma dúvida, né, entre as pessoas que são diabéticos, fazer compressas nos pés. Tá aquela queimação, o pé tá dolorido, vou fazer Não. uma compressinha. Eu costumo dizer Diz que aí. nem compressa quente, nem compressa fria, porque pela Não, ausência de sensibilidade, se você faz uma compressa quente, ela pode estar quente demais e queimar o pé e você não sentir. E aí você está verdade. abrindo uma porta de entrada por uma úlcera que pode cronificar, infeccionar, né? A Isso parece compressa, até uma bobeira falando assim. Ah, como assim não vai sentir? A pessoa não está sentindo mesmo, porque você já falou que ela vai perder a sensibilidade. Aí, como ela não está sentindo, ela faz o quê? Vou botar mais uma água quentinha, né? E sai sim. jogando. Gente, obrigada aí pelos coraçãozinhos, tá? A gente agradece. Deus abençoe. Aí você vê as pessoas colocando mais água, mais água, mais água, mais água quente, para tentar esquentar um pouquinho, porque ela não está sentindo, ela não vai sentir, e essa água pode estar muito quente, fazer uma queimadura, né? E Sim. arrumar um grande problema. Então não é indicado. Não, não é indicado. Não é.
Show. Outra coisa assim que a gente deve estar até muito alerta, isso aconteceu comigo essa semana, que são as meias, o nozinho da Show. meia. Caramba, Marta, essa semana eu calcei um tênis com uma meia com nozinho no dedo. Nossa, que eu fiquei enlouquecida. Agora você para e pensa, o cara não tem sensibilidade. Ele vai ficar com aquele nozinho da meia ali o dia inteiro roçando no dedo. Aí Quando é que tá tirar o à problema, né? noite, tá lá a lesão. Ferida. Com certeza, tá lá a ferida. Entendeu? E ele muitas vezes não vai perceber que aquela ferida tá ali, porque começa bem pequenininha, às vezes uma coisa bem suave, uma arranhãozinho. ficçãozinho, um arranhãozinho, ele não vai perceber, e esse arranhãozinho vai se tornar um monstro na vida dele. Porque amanhã Porque ele o vai calçar de monstro. novo aquele sapato fechado, abafado, a lesão já está ali, provavelmente coloque outra meia com nozinho ali naquele mesmo ponto e não vai sentir, vai abrindo. Isso. E aí as pessoas falam assim, ah, não, mas o diabético ele tem dificuldade para cicatrizar, não tem, né? Fala assim, aí as pessoas falam assim, ah, só fala do diabético, só fala do hipertenso. Mas, gente, se tem depósito de açúcar, né? Em micro e macro rede vascular, o que acontece? Ele vai impedir que o sangue flua normalmente, vai ter o quê? Menos aporte sanguíneo chegando. E se tem menos aporte sanguíneo chegando, vai impedir sim que a ferida cicatrize. Pode ser um arranhãozinho. E esse arranhãozinho, como você falou, vira um monstro. Né? Sim. Outra dica aí. Outra coisa que eu costumo falar para eles, e acho que agora até vou fazer também, que é usar a meia ao contrário. Usa a meia do lado do avesso, porque aí o nó... Isso. Ah, porque geralmente a gente pede para usar a meia sem costura. Mas às vezes o paciente não tem grana, então eu falo, usa ela do lado do avesso, porque aí nem o nó, nem a costura vai pegar diretamente no pé e já dá um alívio danado. Isso. Entendeu? E outra coisa também importante, a meia, né, seria bom, né, se fosse branca ou de coloração assim, o mais clara possível, né, porque se ele se ferir, ele pode ver o sangue, né? Exatamente. Ele não vai sentir, mas ele pode ver o sangue na meia. Se ele usar uma meia preta, uma meia, sei lá, de cor forte, ele não vai conseguir ver o sangue. Então, as meias claras vai favorecer nesse sentido, né? Sim, outra coisa muito importante é olhar os sapatos antes de calçar. Porque às vezes tem uma pedrinha lá dentro do sapato e o cara não vê, como não sente, é outra coisa que pode levar a uma lesão. Então, sempre olhar os sapatos antes de calçar. Porque, às vezes tem criança em casa, a criança é um bicho danado, coloca alguma coisa ali dentro e você não vai ver. Né? E olha, eu não sei. Lesionando também. Eu não sei quem é que coloca, cara, mas misericórdia. Você pega o sapato, você vai fazer assim, sempre tem um trem dentro do sapato, né? Sempre tem um treco dentro do sapato. E aí, assim, se eu for calçar o sapato com alguma coisa dentro, é lógico que eu vou sentir, graças a Deus, né? Mas a pessoa que já tem a neuropatia, ela não vai sentir. Ela não vai sentir. Então, fica com essa dificuldade. Mas ela tem como ela intervir, fazendo isso que você acabou de falar. Pega o sapato e dá uma sacudida nele, vê se tem alguma coisa. Se tem, joga aquele treco para fora, calça o teu sapatinho. É importante também, né, Alcina, eles usarem um sapato que seja adequado. Bico fino jamais, né? Não, bico fino jamais. Um sapato apertado, mas às vezes ele não vai saber que o sapato está apertado. Então ele tem que procurar aquele sapato que tenha a forma mais larguinha, né? Alguma coisa nesse sentido. Que não tenha que seja confortável, né? Exatamente, que não tenha costura, que se molde ao teu pé, que seja mais largo, né? Evitar bico fino. Que seja geralmente esse sapato agora que está usando muito, que até pra gente, né? Que são acolchoados por dentro. Né? Eles são bem fofinhos por dentro. É importante esse tipo de sapato também, né? Tá vigiando. Deixa eu fazer só uma parada aqui.
As meninas estão falando aqui, né, orgulho, parabéns. Muito obrigada, gente. Vocês são 1000, né? Nós que agradecemos aí toda a força que vocês estão sempre aí nos dando. Deus abençoe, tá bom? A Thaís também, eu queria frisar aqui a Thaís Carpenter. Ela também é do Rio de Janeiro, também ela faz curativos, ela também atua nessa área, é um excelente profissional, né? Nós estamos aí juntando para poder tentar intervir, mostrar para as pessoas, né, Alcina? Nós estamos sempre comentando, sempre falando, né, sobre esse assunto, porque se nós conseguirmos trazer esse assunto com um linguajar que as pessoas possam entender o que a gente está falando, né, possa aderir ao que a gente está falando, se conscientizar, colocar, puxa vida, eu estou sentindo essas coisas, mas eu não estou conseguindo chegar ao médico. Mas antes de eu chegar ao médico, eu já vou tendo esses cuidados aqui que está sendo falado. Então, eu já vou procurar mudar a minha vida, né? Como eu estou... a minha qualidade de vida, né? Fazendo o exercício, tentando mudar aí o peso, né? Se tiver acima do peso, que é muito importante. E não é só para diabetes, gente, é para tantas e tantas e tantas aí doenças que o sobrepeso, né, ele traz. Então, só temos a ganhar se nós olharmos para isso, porque a saúde é individual. E, infelizmente, a gente só se preocupa quando a gente começa a perder. Não é? A gente começa a perder, tem algum problema, aí a gente se preocupa, aí dá um start lá, opa, né? Então, nós precisamos se conscientizar que a gente já tem que mudar a qualidade de vida e já se preocupar com a saúde agora. Ah, mas eu estou muito bem. Glória a Deus, continue muito bem. Continue muito bem. Faça por onde, né? Faça por onde. Porque nós sabemos que o nosso organismo, ele vai envelhecendo. Nós estamos envelhecendo, né? Conforme o tempo passa, as coisas acontecem. Nós estamos mais próximos do envelhecimento do que da juventude, né? Com o passar dos anos. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ter mudança, qualidade de vida. Continua aí, Alcina. Dentro dessa qualidade de vida, né, uma coisa, principalmente aqui, né, eu vejo isso muito pelo calor do Rio de Janeiro, que os cariocas gostam de andar descalço, né? Então, assim, eu já atendi um paciente, Marta, com os 2 pés feridos por andar descalço no verão do Rio de Janeiro, porque diabético não sente, andou descalço, chegou lá praticamente sem a pele todinha dos pés. Primeiro formou a bolha, né? Mas ele não viu e foi só aprofundando. Exatamente. Né? Chegou desse jeito. Então, assim, o paciente diabético tem que ter essa preocupação de estar sempre com os pés protegidos, né? Em beira de praia, ter todo cuidado, porque sempre tem uma pedra, um caco de vidro, alguma coisa que possa tá cortando. Evitar calçados rígidos, né? Porque ainda existe muito de calçados de tira, ele não tem sensibilidade, o calçado de tira sai do pé, essas sandálias de tirinha entre os dedos, ela sai do pé, ela fere ali entre os dedos e ele não se dá conta. Ela vai roçando, né? E ele, como ele já tem esse déficit aí de hidratação, né? É a anidrose, né? Que ele já perde essa hidratação. Então, essa tirinha realmente vai fazer uma lesão, né? Vai fazer lesão e é por isso que não é indicado. É bom a gente falar o porquê para ver se as pessoas entendem o porquê não fazer. Porque muitas vezes a gente fala assim, não pode, mas não pode por quê, né? Então, não pode porque isso pode acontecer, né? Isso pode ocorrer e você não vai saber que está acontecendo, que está lesionando, né? Sim. Então, é interessante, sim, você ver que esses chinelos de tirinhas, essas coisas, não é indicado. Sim. E, Alcina, o paciente, quando ele anda, ele faz pressão, né? Nos pés, porque ele geralmente ele
né, devido à deformidades aí, ele acaba fazendo lugares de pressão. E esses lugares de pressão vai trazendo calo, né? E aí a gente vê que tem muito paciente que quer dar um jeitinho no calo, né? Olha Exatamente. o perigo, né? Quando eu falei lá das fibras finas e das fibras grossas, né, que são as C e a delta, a alfa e a beta, a ausência, né, dessas fibras por conta da hiperglicemia, ela leva os pés em garras e pé em martelo, né? Que aí o pé vai ficando com deformidades. Deformidades, Isso, e uma das deformidades é justamente o arco plantar, né? Que fica tipo um C. E aí vai formando a calosidade, geralmente. Dedos também engarra, né? Fica meio... Exatamente. Os dedos engarram, os metatarsos, eles ficam proeminentes. E aí dentro do calçado é uma porta, roçando ali, é uma porta de entrada, né? Para uma lesão. Vai ferir, vai ser uma porta de entrada para bactérias. A anidrose, que faz a pele desse pé ficar mais seca, ela leva a calosidade, né? Leva a atrofias, né? E aí a perda de sensibilidade desse pé, de uma forma geral, com pontos específicos de calosidade, é um grande complicador, né? Porque aí entra na hiperqueratose e só por aí vai, né? E aí vem as lesão. Exatamente, aí vem as fissuras, vem as rachaduras, porque o pé não tem mais hidratação, e essa hidratação precisa ser feita de forma manual, né? Com emolientes, com cremes hidratantes, né? E aí tem que ter todo um cuidado, porque esse pé é diferenciado. Né? Por isso que a gente fala dos calçados, por isso que a gente fala da meia, por isso que a gente fala do corte da unha, né? Que tem que ser um corte adequado, as unhas têm que ser cortadas de forma reta, os cantos não devem ser cortados para você não correr o risco de se ferir com a tesoura. As mulheres, principalmente, evitar de cutilar as unhas, as diabéticas, porque às vezes tira um bife e esse bife é uma porta de entrada para infecção. E lembra que você já tem uma circulação comprometida. E aí, é como eu digo, vira um monstro na sua vida. Uma coisa que às vezes é pequenininha vai virar um monstro sem tamanho. Né? Porque o paciente diabético, dependendo do tipo de doença que ele tenha, né? Seja ela neuropática, angiopática, ou seja uma isquemia, porque a gente sabe que a diabetes está muito associada às isquemias, né, pelo depósito de açúcar no sangue, por causa do depósito de açúcar nas artérias. Então, é um complicador, né, que é o que leva à gangrena, que é o que leva à amputação, né, que é o que leva à redução do fluxo sanguíneo, à diminuição e à ausência de pulso nesse pé. Então, assim, a gente tem que estar muito antenado com os cuidados que se tem que ter quando se fala em diabetes, principalmente com os pés. Verdade. E aí eu estava pensando aqui sobre a Gerlane, que ela falou sobre 1 ano e alguma coisa que eu não me lembro, porque foi lá para cima, né? E ela falando que ela já está esse tempo sem conseguir consulta. E no caso da Gerlane, né? No caso da Gerlane, que é o caso de muito brasileiro, né? Essa busca, essa tentativa de conseguir chegar a um endocrinologista, né, para poder fazer um tratamento, além dela procurar, né, dela procurar a clínica aí de saúde, tu lembra, tu sabe alguns meios aí que possa ajudar? E, pessoal, se alguém aí também souber, pode falar aí, tá nos comentários, para ajudar, porque é bom, né? É bom. Porque as pessoas, eles têm um encaminhamento na mão e fica sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. E aí, às vezes, a gente vê tanta dificuldade que essa é a nossa realidade, infelizmente, né? Infelizmente é a nossa realidade. Tem lugares que não é tanto, mas tem lugares que é bastante. Então, e as pessoas sabem que precisam do tratamento. Já fizeram o exame, já sabem que está elevado
né? E elas precisam chegar ao tratamento, elas precisam ter esse conhecimento de como fazer isso. Tem secretaria, em cada estado tem uma secretaria da saúde, né? Seria interessante ir, né, com encaminhamento à secretaria, né? Depende, assim, da área, né? Hoje a gente trabalha com áreas distritais. E o sistema de encaminhamento para a segunda complexidade... É o CISREG, né? É o CISREG, não existe outro. Mas o que faz o diferencial, Marta? É você fazer uma boa anamnese do teu paciente. É você descrever minuciosamente o que o cara tem. Porque tu imagina que eu estou lá de trás da tela, eu não estou vendo esse paciente, eu não sei se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo. Se você simplesmente encaminha ele me dizendo que ele está com a glicose elevada e não me diz mais nada, como é que eu vou, tem isso também. como é que eu vou liberar a consulta para ele? Se um outro já colocou para mim que o paciente, todo o histórico do paciente com história familiar de diabetes, foi detectado Com glicemia X. com glicemia, com 400 e tal, no dia tal, entendeu? Em uso anal de medicação, apresentando, aí você coloca lá, anidrose, trauma por vulnerabilidade de pé diabético, hipertenso, em uso disso e disso e disso. É muito mais fácil eu liberar uma consulta para ele, visto que eu estou sabendo tudo que está acontecendo com ele. Então, eu acho que essas são as diferenças que acontecem, né, e que levam à liberação. É o que eu imagino, eu não sei se é assim, tá? De uma consulta mais prévia ou menos prévia. Eu também se não, você não, descreve não trabalho se o paciente, nessa área. Se você descreve que o teu paciente já está fazendo acompanhamento com um nutricionista, mas está, mesmo assim, mantendo elevado. já usou todos os recursos que você tem, ali é o teu nível, a tua mão, próximo de você. Você coloca isso na tua descrição, é claro que isso vai fazer diferença na hora de ser liberada a consulta dele ou não. Entendeu? Se ele já está acompanhando há 1 ano, há 2 anos, há 6 anos, enfim. E a sem preocupação é essa. resultados. Então, a preocupação é essa, porque ela digitou ali, né, falando que já tem há 1 ano e não sei quanto que ela está aguardando. E não sei eu sei que o CISREG é o sistema que a gente, né, os pacientes encaminhados vai para esse sistema para poder ser consultado. Mas 1 ano e alguma coisa é muito tempo para uma pessoa ficar aguardando, né? Muito tempo. E eu não sei, eu acredito que eu iria na Secretaria de Saúde para poder ver o que está acontecendo. As ouvidorias, né? As ouvidorias estão aí para isso. Ouvidoria, isso. Né? Eu acho toda a Secretaria que de seria Saúde esse o caminho. Um sistema de ouvidoria, e você tem que ir lá saber o que está acontecendo. Né? Por que não foi liberado? E acompanhar. Hoje a gente tem sistemas de acompanhamento, uma plataforma de acompanhamento, né, que os pacientes têm acesso para saber se foi liberada a consulta dele, se não foi, aonde está, se está no amarelo, se está no vermelho. Então, ficar olhando ali também, porque aí isso joga, né, uma forma de estar jogando a sua solicitação para cima, né, você está acompanhando. Enfim, são essas coisas aí que pode estar se fazendo, né, e a ouvidoria... E procurar saber o que está acontecendo. Né? Porque precisa-se do tratamento e como o tempo está passando e não está chegando, né, a solução, não está chegando a consulta para ela, ela deve sim ir na secretaria e ver o que está acontecendo, né? Pegar o número do CISREG, da onde já foi colocado, porque algo precisa ser feito. Precisa ser feito. O SUS é uma coisa muito bacana, é muito bonita. Embora que muitas das vezes não funcione tão bem, né? Mas o SUS, ele tem essa visão. Se você não tem um atendimento aqui próximo, perto de você,
tem como você ir para um outro lugar ser atendido. Então, precisa que alguma coisa seja feita. E assim, como nós estamos citando aqui o caso da Gerlane, porque eu vi aqui que ela entrou e colocou no comentário, assim, são as pessoas que estão no mesmo patamar, no mesmo problema, aguardando, né? Procure a Secretaria de Saúde, veja o que pode ser feito para você. Não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar, não, porque o tempo passando é o que essa doença gosta. Ela gosta disso, ela gosta de ficar paradinho aí e correndo. Ah, meu pai, Alcina. Deixa eu chamar ela de novo. Alcina, cadê você? Nós já vamos terminar, pessoal, e nós queremos agradecer de coração, tá? Todos vocês aí que estiveram conosco. Cai. E, Alcina, vamos... vamos. Eu estou aqui falando, agradecendo o pessoal que de coração aí estiveram aí com a gente, né? Nos ajudando aí, abrilhantando essa live. Eu amei, né? Eu gostei muito. E a Alcina, ela faz, né? Ela trabalha também já com essa parte, além de fazer a parte de educação, que é muito bom. A Thaís também, como eu falei, né? Vão lá e sigam essas monstras aí, que vai ser bom para vocês, tá bom? Obrigada, Beijo. gente. Marta, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer partilhar a tela com você. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos que participaram, né? E vamos convidá-los para uma próxima, né? Para dar continuidade a esse assunto, que é um assunto muito extenso. Tá? Uma boa noite a todos. Beijo grande. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigado, Jô. Obrigado a todos vocês.